Faça uma excepcional noite. Estamos ao vivo aqui no meu canal do Instagram. Deixa eu só pegar aqui e avisar o povo. É isso aí. Você é muito bem-vindo aqui. E hoje nós vamos estar recebendo uma convidada muito especial aqui. Já já eu falo um pouquinho dela e ela também fala um pouquinho dela. O que você está fazendo aqui, Erivelto? Uma coisa que eu não estou fazendo aqui é me aparecer. Eu não tenho tempo para isso. O objetivo do 29M é tocar vidas, alcançar vidas, ajudar pessoas a serem destravadas, ajudar pessoas a serem desbloqueadas, ajudar pessoas a, de alguma forma, saírem de um lugar de inércia e descobrirem a sua real identidade. E eu tenho convidado pessoas para caminharem aqui nessa vibe com a gente, tenho convidado pessoas para entrar aqui comigo, pessoas que de alguma forma fizeram e fazem parte de mudanças que ocorreram na minha vida. Pessoas que me ensinaram, pessoas que me auxiliaram, da mesma forma que, porque assim, a gente não pode guardar só para nós aquilo que nós vivenciamos de aprendizado e de descoberta. Eu e você estamos aqui por um propósito. E esse propósito, ele está em se desenvolver e ajudar outros. Então o 29M tem esse foco, esse objetivo de, através aqui desse canal, através dessa live, e através de um grupo de WhatsApp que eu tenho, que você pode entrar no link da minha bio e fazer parte desse grupo, é por aqui que a gente consegue de alguma forma, e temos tido resultados, já temos conseguido fazer reuniões presenciais e tem sido muito legal. A gente tem tido feedbacks incríveis, pessoas que têm descoberto aqui a direção de poder tomar algumas decisões e atitudes na sua vida. E eu quero chamar aqui, a Tamires já está aqui, ela está lá aguardando. A Tamires. Lascou! Agora você está aqui, online comigo. Eu tô. Agora eu tô. Seja muito bem-vinda ao 29M. Obrigada. Cadê o seu marido? Meu marido tá aqui do lado, Ah, então tá bom. ouvindo. Ele tá aqui aumentando a live para nós. Eu queria que ele ajudasse a gente a enviar o aviãozinho aqui para a gente mandar para algumas pessoas, entendeu? E você também me ajudasse a enviar para alguns seguidores aí, para eles assistirem a gente, tá? O povo ficou a tarde toda curtindo nossos posts, agora a gente quer que eles participem aqui com a gente, para ver o que a gente vai falar aqui. Falei que tinha pra compartilhar. Ah, show de bola. E aí, você tá bem? Eu tô, estou bem. Bem nervosa. Tá ótimo, faz parte. A... eu vou falar um pouquinho aqui da Tamires. A Tamires, ela é minha coach personal Pilates, minha fisioterapeuta, é a pessoa que estamos juntos aí, tem 3 anos. Eu conheço pouco a Tamires, eu conheço pouco o marido dela. A gente se viu pouco nesses últimos 5, 6 anos, para não falar que a gente viveu aí muito tempo junto. Muito tempo. E é uma família que a gente ama muito. É um casal que
Eu e a minha casa respeitamos muito, amamos muito, temos um respeito muito grande. E apesar dela ser uma pessoa insuportável, pega no nosso pé demais. Eu, né? E, e a gente, assim, e isso é importante, isso que ela faz é importante. E pra gente, pra mim, a Tamires, ela tem uma importância muito grande no momento da minha vida que eu precisava me recuperar. E ela vai falar um pouquinho aqui já já sobre o que ela faz. A Janice está vindo aqui pro meu lado também. Tá até com um caderno para anotar. Você acredita? Ela tá ali rindo ali, ó. Mas vamos lá, vamos conversar sério, tá mesmo? Porque o povo aqui, eles estão Bora. acessando, já estamos com uma galera aí muito bacana. Pessoal, você que entrou agora, eu vi o Fabinho chegando aqui. Muito boa noite, Fabinho. O Você sabe que Cássio, Renato, esse povo todo tá chegando aqui por causa de você, Tamir. Você tem muito fã, você você tem viu? muito. Porque os caras não acreditam que você tá fazendo uma live, entendeu? Eu arranquei você Nem eu, desse lugar aí. nem eu. Não, mas você já tem feito. Você fez uma live aí recente, você já posta coisas no seu Instagram. E é isso aí, a gente não pode parar. Depois, isso aqui é igual tatuagem, como diz o outro. Depois que você faz um, você não aguenta mais, quer fazer outro. Tamir, mas vamos falar sério. Deixa eu falar aqui. Então, em 2017, eu tive uma lesão. Eu rompi o ligamento. Essa mesa fica tremendo. Eu rompi o ligamento, o LCA, e eu comecei a fazer uma fisioterapia pelo plano de saúde. E a minha recuperação eu não via um retorno de forma aceitável. E a Tamires começou a empreender, porque aqui nós falamos de empreendimento também. E aqui no 29M, Tamires, a gente trabalha com 5 áreas. A gente fala sobre o crescimento intelectual, sobre o crescimento emocional, sobre o crescimento, a importância de preocupar com a saúde, né? E tudo isso com uma base, entendendo que a espiritualidade é a base para que nós avancemos nessas outras esferas, nessas outras áreas. Sim. A gente não é especialista em tudo, mas assim, eu tento trazer aqui pro pessoal que nos segue, pro pessoal que eu acompanho, pro pessoal que eu apoio. Já tem gente até me chamando de mentor, estou me sentindo. E assim, eu entendi ao longo desses últimos anos, nos últimos, né, brinco muito, né? Você pega no meu pé que eu falo que eu estou no pré-operatório, pós-operatório, é isso? Ainda. E com cada uma dessas situações que eu vivenciei, eu entendi que eu precisava dedicar um tempo meu, uma atenção minha e um foco meu especificamente naquela área. Então, assim, existem momentos na nossa vida, Erivelto, é possível cuidar de todas as áreas? Se você tiver uma boa gestão do tempo. Mas você Sim, tem que administrar isso de forma que você cuide um pouquinho de cada coisa. O ideal é que a gente consiga isso. Mas existem algumas coisas que acontecem num determinado momento, igual aconteceu comigo quando eu rompi o ligamento, que eu exigiu de mim naquele tempo de recuperação, que foi aí que eu te encontrei, foi aí que eu encontrei a profissional Tamires, não só agora a amiga, né, a companheira a amiga aqui familiar, a família amiga, mas a profissional Tamires, que me ajudou muito, né, e que eu chego atrasado nas aulas, mas eu faço questão de falar assim, que eu não consigo me ver hoje mais sem o Pilates. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de musculação, de academia, esse negócio assim. E até porque eu já estou aprendendo já também que é importante ter um pouquinho disso também. sim. Mas o Pilates, ele trabalha, eu descobri através do Pilates, um trabalho melhor com a minha respiração, um pouco mais concentração, apesar que eu não posso fazer aula com ninguém, você sabe disso. Mas parece que não, mas eu estou melhorando muito, eu já fui muito pior e eu percebo assim que isso me ajuda muito. E também acaba sendo ali um momento que a gente troca ideia também e atualiza de alguma outra coisa. Mas através do Pilates eu entendi que existiam áreas da minha vida física, da minha musculatura que precisavam de uma determinada atenção e que se eu tivesse tido essa atenção antes da lesão, eu não tinha me machucado. Então, assim,
Então, gente, a Tamires, né, como eu disse, ela é amiga nossa, casada com um amigo meu, um brotherzaço meu, o Guilherme Policarpo, um cara que já andou mais comigo, mas hoje ele está andando em outro nível mais alto. E, enfim, mas é um cara amigão meu, que falo com ele todo dia, de verdade, todo dia ele me escuta e eu escuto ele. E agora mesmo a gente estava tratando, porque a gente tem algumas ligações profissionais. Mas fala aí, Tamires, se apresenta um pouquinho para o povo aí, para eles saberem quem é a Tamires, com quem que ela é casada mesmo, que eu já falei o nome, mas assim, fala um pouquinho disso aí pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta, né, como o Erivelto já disse. A minha especialidade, na verdade, ela é em saúde da mulher, em gestantes, mas eu atendo de forma geral com o Pilates. Eu procurei o Pilates porque eu vi uma necessidade de trabalhar o corpo de uma forma mais dinâmica, né? Porque assim, quando a gente vai para a área de terapia, é um trabalho muito maçante. Então, o Erivelto falou, ele fez esse tratamento de forma pelo convênio e tal, e é um tratamento maçante. Você fica lá fazendo o mesmo exercício, ou é um exercício muito chato, ou muito difícil. Não que no Pilates não existam exercícios mais difíceis de ser realizados, só que ele é uma forma um pouco mais descontraída, digamos assim, de você fazer um exercício. E ele te desafia de algumas outras formas, né? Então a gente pensa no desafio de equilíbrio, a gente pensa num desafio de concentração, como o Erivelto mesmo disse. Então, para a gente, de forma geral, isso é benéfico, né? Com Então, certeza. isso seja para um dia a dia ou seja para o esporte. Quando o Erivelto me procurou, ele já não era mais um pós-operatório, ele já tinha um tempo de lesão. Ele já tinha um tempo de lesão, já tinha um tempo de cirurgia. E ele já tinha feito a fisioterapia do convênio, mas ele ainda não estava satisfeito com o resultado que ele tinha tido. Porque ele chegou a comentar sobre, eu ainda tenho muita rigidez articular, né? Que ele teve lesão do ligamento cruzado anterior, que é o LCA que ele comentou. E ele também teve uma cirurgia de quadril um pouco antes. Então, Exatamente. isso e do mesmo lado. Então, isso trouxe alguns malefícios para ele no sentido de mobilidade mesmo. Então, ele falou: olha, eu sinto um pouco de rigidez ligamentar, rigidez articular, eu não consigo ter a potência que eu gostaria de ter. Na época, ele tinha comentado que ele havia parado, né, que ele lesou num jogo de futebol e depois parou de fazer isso, né? Parou de jogar justamente por isso, porque sentiu essa dificuldade de voltar, de retornar ao esporte. E quando ele me procurou, a intenção dele era começar a correr. Exatamente. Então, assim, se não desse, não dava nem para entrar num esporte que a corrida, obviamente, é um esporte, também tem a corrida, né, que é o futebol, quanto mais correr de forma mais, digamos assim, profissional, né, Erivelto? Não Exatamente, profissional, mas exatamente. com objetivo de crescimento, né? Então, assim, é uma Exatamente. corrida, são corridas agora de longas distâncias, né? Começou com corridas menores. Claro. Então, quando a gente começou a tratar, a gente ainda fazia algumas coisas de fisioterapia, né? Porque ele ainda também era difícil, sabe, de convencer ele dos benefícios do Pilates. Eu lembro, na época, eu Exato. ainda tinha alguns exercícios, alguns aparelhos de academia mesmo, para reabilitação fisioterapêutica mesmo. E aí depois a gente converteu ele ao Pilates e ele entendeu a importância disso. Ele entendeu a importância disso. Então, não, o Pilates aqui, o Pablo acabou de colocar, Pilates é alongamento. Cara, vai muito além disso. Vai muito além disso. O Pilates, ele é alongamento, mas ele também é fortalecimento. Ele também traz uma respiração, porque ele tem um jeito correto de você respirar, o jeito correto de você ativar a musculatura abdominal. E quando a gente pensa num esporte, seja ele qualquer um, a musculatura abdominal é super importante. A gente estava conversando eu e o Erivelto, que ele também faz corrida, né, Erivelto? Em relação a posicionamento de corrida, inclinação de tronco e tal. E a gente vê a importância do tronco nisso. Então, quando a gente fala de pilates, a gente não está falando só de um alongamento, mas sim de uma coordenação da musculatura de forma correta. Tanto o tronco, os braços, os membros inferiores, tudo trabalha num tempo único. Então, a gente vai pensar assim, o cara trabalha corrida, ele só usa a perna? De maneira nenhuma. Ele usa tornozelo, ele usa joelho, ele usa quadril, ele usa o tronco, ele usa os braços, ele usa tudo.
ele usa respiração, então a gente não pode pensar, nós vamos trabalhar alongamento. Não, a gente vai trabalhar o corpo como um todo, e é isso que o Pilates promove, é essa interação do corpo como um todo, E o que eu acho né? legal, Tamires, é assim, para toda atividade física, eu não tinha esse conhecimento. Assim, eu pedalo hoje e corro, né? Eu já fiz também jiu-jitsu, queria muito voltar, mas assim, o tempo hoje ainda não me permite voltar. Você lembra disso também? E essa questão da lesão no futebol me fez fazer o quê? Primeiro, né, que o Pablo tá aí, ele já poderia dar uma zoada. Primeiro que eu não era um jogador excelente. Mas eu jogava porque me dava uma queima calórica muito legal e eu tava passando por um processo de realmente de mudança de hábitos, de vários hábitos, né? Até o tema da nossa live aqui, só comece. Pô, por que só comece? Porque o que a gente precisa entender é que é, igual aqui no 29M a gente trata todas essas áreas. Eu vou só estudar, vou só a ginásio do Corinthians. Meu Deus do céu. Então, o Pablo é um palhaço. Mas assim, eu vou cuidar só da parte intelectual, só vou estudar e tal. Não adianta. Eu vou só investir na minha parte emocional. Sabe, cada uma dessas áreas, elas precisam da nossa atenção. Então eu fazia todas essas atividades, eu comecei a fazer todas essas atividades esportivas e de verdade, sem um conhecimento técnico sobre o que eu estava fazendo. Eu mexi sozinho na minha alimentação, eu fiz uma série de coisas e foi legal porque, e é bom eu comentar isso aqui, eu acho, Tamires, eu acho que isso Sim, pode ajudar outras pessoas, porque eu fiz por minha conta. Foi bom, eu aprendi muito, aprendi. Só que o que acontece? Cada um de nós tem uma anatomia, cada um de nós tem uma forma de reação diante de alguma dieta, de alguma coisa. A questão é, só comece. Então, assim, sim. procure um especialista, procure um profissional da área, procure alguém que conhece realmente, que tem autoridade naquele assunto para poder te orientar, porque isso é algo muito individual. E a questão do Pilates me ajudou muito porque eu preciso fazer um fortalecimento específico para o ciclismo. Eu preciso fazer um fortalecimento específico para a corrida. Eu preciso fazer um fortalecimento específico para o jiu-jitsu. E quando eu cheguei no Pilates, eu não estava só fraco. Né? Enquanto você estava falando agora, eu me lembrei, né? Você tinha uma esteira e a esteira, infelizmente, ela estragou e eu precisei. E você me colocou para correr em volta do quarteirão, né? E eu corria mancando, porque eu não tinha confiança, né? E você falava, Erivelto, sua perna está melhor do que era. E assim, aonde estava o problema? Aqui dentro. Cabeça. Aqui dentro eu não tinha confiança, eu não acreditava. Né? Você lembra daqueles movimentos que eu fazia, que tremia a perna e eu falava, meu Deus, como é que isso pode, né? Então, assim, isso tudo foi me ajudando, né? A assessoria da corrida também, assessoria, quando eu falo, é o profissional. O Lucas foi me ajudando a melhorar minha postura, os exercícios de. Então, assim, há uma junção de todas essas coisas que hoje eu consigo ter uma postura melhor. Só que existe uma coisa, Tamires, existe um respeito. Um respeito por quem eu sou. O Erivelton, ele não é um atleta, ele não está no esporte, na atividade física, a vida desde sempre. Eu comecei há 5, 6 anos para cá, eu sempre brinquei, fiz alguma coisa na infância, mas eu comecei a fazer algo de um tempo para cá. E não ter os devidos cuidados, não ter um acompanhamento, né? Hoje, infelizmente, eu só consigo fazer pilates contigo uma vez por semana, por causa de horário e tudo mais. Que eu queria Sim, fazer mais, mas eu já chego atrasado, né, Tami? Né? Já tem que já é aguentar você suado. pegando meu pé. E assim, mas assim, aquele pouco que eu faço ali, esse único dia, já me ajuda muito, né? E assim, é algo de extrema importância, porque eu chego lá, eu lembro também, eu te falava, Tamires, eu só não tenho dor, eu não sei onde eu não tenho dor, porque eu tenho dor no ombro, eu sinto fraqueza no quadril, eu sinto fraqueza no joelho, eu sinto fraqueza no tornozelo, então assim, eu estava rebentado, bem detonado. Então,
Hoje eu sinto minha musculatura mais forte, eu sinto que eu estou conseguindo fazer algo que eu não conseguia fazer, e como eu disse, Sim. com respeito, né? A gente tem um amigo em comum, que é o Zé Guilherme, e ele corre, já correu 21, está se preparando agora para correr 42, né? Eu já falei com ele já, Zé zoei, eu falei, ó, você aguenta a mão que é só mais 2 anos, daqui 2 anos você não vai ter idade mais para fazer isso aí, né? Eu dou uma zoada nele. Mas assim, eu respeito a minha anatomia, a corrida ela mexeu comigo em muitas outras áreas. A corrida me Sim. mostrou a eu entender quem eu era, a eu me respeitar, a eu ser humilde comigo mesmo, de entender, cara, o teu limite é aqui. Então, assim, esteja feliz por isso, porque tem gente que não levantou agora de manhã para fazer nada e você teve coragem de se levantar. Então, é uma forma que eu me motivo e me ativo, na verdade, que eu não acredito em motivação, mas eu me ativo para falar, cara, levanta, vai e faz, E porque isso vai. vai ser melhor para você, entendeu? Sim, com certeza. Quando a gente começa um trabalho desse, aquilo que o Erivelto falou, toda vez que a gente começa um trabalho, você vai falar assim, pô, eu não consigo fazer isso. Primeira vez que você fez um movimento, primeiro que você não entendeu o movimento, você Ó, não amiga, só conseguiu, falar, né? Já já coloquei meu coloquei o umbigo umbigo, né? nas costas. Meu Deus do céu, quem é essa pessoa? É, É a é... Renata. Ei, Renato, eu vou falar com você. Não é fácil, não. Respira. Respira, encosta. Puxa a vida. A Renata é prova viva disso, tá voltando de um pós-parto e tá fazendo, voltou já para fisioterapia pélvica, daqui a pouco tá no Pilates de novo. A minha irmã Ela tá entrou aí também agora. A Camila também é fã de retomando. Pilates, ó. Camila entrou aí também. Fala aí, Então, quando continue. ele chegou, era difícil, assim, um trabalho, o Pilates tem esse contexto que é coordenação entre corpo e mente. Então, tudo que o Pilates coloca é corpo e mente. Ele precisa trabalhar a mente, por quê? Para eu acessar alguma parte do meu corpo, eu tenho que primeiro acessar o meu cérebro. E aí o meu cérebro vai mandar a informação para onde eu quero acessar. Se eu não me concentro, se eu não busco me conectar com o meu próprio corpo, minha mente não consegue acessar aquela musculatura. E não consegue. Então é um trabalho mental mesmo. Quando a gente fala de uma reabilitação, a gente tem que pensar na pessoa como um todo, e a mente faz parte do processo. Então, para você destravar algumas coisas, você realmente precisa assim, de uma concentração, de uma constância. É aquilo que ele falou. No começo, eu colocava ele para fazer algumas coisas, ele falava, não consigo. Eu falei, você consegue. Bora que você consegue. Vai fazer assim, vai fazer assado, você precisa conectar músculo tal, e aí você consegue fazer. A primeira vez sai mais ou menos, a segunda vez sai melhor. E assim por diante. A gente começa a desafiar o organismo dessa forma. Então, a demanda aumentou? Aumentou. Começou a corrida? Mudou o tipo de busca do exercício. Comecei a fazer o pedal, mudou o tipo de busca pelo exercício. Então, assim, mas a gente consegue trabalhar isso da mesma forma. Eu faço 10 atividades, por exemplo, eu comentei isso com o Erivelto e eu voltei a nadar agora. E a Janice, a esposa dele, também voltou a nadar, começou a nadar agora. Eu retomei uma atividade que há muito tempo eu falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Aí meu marido me lembrou gentilmente que fazia mais de 10 anos que eu não praticava o esporte, né? E eu não tinha me tocado nisso, quanto a gente demora para começar alguma coisa, né? Então, desde que eu parei, essa vontade de voltar era uma vontade que eu tinha e que eu fui deixando. Agora não dá porque é tempo, agora não dá porque é dinheiro, agora não dá porque não sei o quê, e nunca se tornou uma prioridade para mim. E quando isso se tornou uma prioridade para mim, eu falei, vou começar. Só que eu já tinha uma base, tanto que eu já tinha nadado antes, como porque eu continuei trabalhando meu corpo, eu não deixei meu corpo sem nenhum tipo de atividade, né? Então, retorno a uma atividade é muito mais fácil você conseguir alcançar os seus objetivos, você voltar a isso. E a gente, engraçado, a gente estava comentando, é bom, Pilates é bom para corrida, é bom para bike, e é bom para natação. Eu tenho descoberto isso, eu comentei até com alguns alunos que eu preciso depois falar um pouco melhor sobre isso, eu criar uma coragem de fazer uma live minha sobre a natação. O tanto de coisa, de extensão de coluna, de coisas que o Pilates me ajuda também no esporte que eu resolvi fazer. Né? E eu estou percebendo isso agora.
né, sim, sim. trabalhando isso, e eu comecei a conectar outras coisas. Então, eu acho que é muito isso também. O Pilates te leva a conectar outras coisas. Você fala, pô, acho que eu sou capaz de fazer isso, ou fazer aquilo, porque você desenvolve coisas que você não tinha pensado ainda. Você desenvolve o tipo de mobilidade que você não tinha pensado ainda. Então, é uma mobilidade de ombro que aumentou. Então, de repente, eu posso aumentar uma carga, fazer um outro exercício que seja na academia, não seja literalmente um esporte, né? Sim. Mas, vou pensar no esporte, num vôlei, em alguma coisa. Você precisa disso. E aí, assim como em outros esportes, né? Até porque você comentou, o Pablo comentou ali atrás e você falou aí também, né? Essa questão assim, é, as pessoas não é a palavra banalizar. A pessoa não pode, por exemplo, fazer uma musculação. Ela não pode, porque se ela fizer, ela vai lesionar. Ela não pode fazer algumas outras coisas, porque senão é pesado, ela não gosta. Quando você vai para o Pilates, ele não te agride, e ele te Uhum, fortalece, entendeu? A sim, dor que você sente no começo, ela é uma dor necessária porque você vai trabalhando uma musculatura que ela estava parada, né? Então, assim, você pode fazer musculação, você pode continuar fazendo, você não vai pegar o Pilates, fazer ele e parar com as outras coisas. O sim, Pilates ele te traz condição corporal e mental para você ter mais disposição para fazer as outras atividades, né? É isso que eu sim. percebo, né? E, por exemplo, tem uma coisa muito doida, Tamires. Eu venho sentindo há muito tempo uma dor na mão e uma dor na lombar por causa da minha bicicleta, quando eu ando longas distâncias. E tem uma especialidade da fisioterapia, eu não sei se é uma especialidade da fisioterapia ou é um curso específico que é feito com relação a uma área que chama Bike Fit, que eles vão lá e configuram a bicicleta para a tua altura, para abertura do teu braço, para a distância da tua mão. Então, tudo isso aí configura a bicicleta para você. E assim, eu confesso a você, famoso vou deixar para depois, não vou pagar para fazer isso agora e tal. Mas eu fiz uma oficina agora e aí o pessoal mexeu na minha bicicleta e eu falei o problema que eu estava. E eles colocaram a bicicleta mais ou menos numa posição diferente que estava. Porque tem uma postura correta para você estar na Bem. bicicleta. E isso é muito sério, porque assim, quando a gente é criança, quando a gente é mais jovem, né? Você gosta de falar que eu não sou jovem, e eu te falo que se eu fizer uma enquete aqui agora e perguntar a idade que eu tenho, você vai se assustar, porque Eu as te pessoas lembro falam. gentilmente que você não é mais jovem, é diferente. Então, assim, voltando ao assunto aqui. Aí, o que acontece? Quando a gente é mais jovem, quando a gente brinca de bicicleta, é uma coisa, mas quando você vai praticar, é algo completamente diferente, porque você tem a Janice zoando, eu falando geriatria. Você precisa, rainha da dor, né? Aí assim, você precisa ter alguns cuidados. Então, você tem que pôr o capacete, você tem que pôr luva, você tem que pôr o cilindro na altura correta, você tem que pôr a mesa do guidão numa altura correta. Por quê? Se você quer evoluir naquilo, se você quer evoluir naquilo, não tem como você não ter os devidos cuidados. E aí, Tamires, eu entro num outro assunto com você aqui, dessa questão assim, do quanto o esporte e a prática esportiva me ajudou na minha conexão espiritual hoje, sabe? E eu me lembro como assim, de um tempo, fala Tiaguinho, esse aí é outro que eu convidei para estar aqui comigo, mas ele está morrendo de medo, tá? Ele acha que isso aqui é o fim do mundo. Você não conhece a Tamires. Se você conhecesse a Tamires, você ia ver que você conversa pra caramba, Tiaguinho. É. Mas assim, Tamires, assim, eu achava que eu não podia. Isso aqui é uma confissão, né? Rasgando o coração aqui. Mas assim, eu achava que eu não podia fazer uma prática esportiva. Porque eu não me sentia correto em fazer aquilo. Pô, eu vou fazer uma prática esportiva, deixa eu cuidar do meu devocional aqui, eu não posso fazer isso. Então eu colocava as coisas nas ordens erradas e não fazia aquilo que me fazia feliz. Então,
a gente está falando aqui sobre cuidar do corpo, cuidar do físico, cuidar do templo, cuidar da casa de Deus, cuidar do lugar Sim, onde Deus decidiu habitar, sabe? E, e se eu não cuidar disso, eu não vou poder fazer o evangelismo que eu quero fazer, eu não vou poder tocar as vidas que eu quero tocar, eu não vou ter força para tocar. E assim, cada dia mais isso se torna para mim muito fundamental. Não é que o corpo vem primeiro, não se trata disso. Se trata que eu preciso cuidar de cada coisa com a sua devida importância. Então eu sim, preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, para que o meu espírito possa fluir através dessas coisas, estando bem de forma sinérgica, para que eu possa alcançar os resultados que eu quero ter. Então hoje eu me desenvolvo muito melhor no meu trabalho. Eu me sinto uma pessoa de verdade, Tamires. Apesar de eu ter 38 anos, eu me sinto com 21. Apesar de eu ter 44 anos, eu me sinto muito melhor do que com 38, muito melhor do que com 35, até porque lá naquela época eu perdi muito tempo da minha vida com outras coisas, com bebida, com noitada, né? Fui fumante 16 anos, né? sim. Então assim, voltar hoje, né? Pô, hoje eu corri quase 7 quilômetros, terça-feira eu corri 6, né? Então, assim, é um trabalho também que eu desenvolvi ali com a minha assessoria de falar com ele, cara, é o seguinte, eu não estou dando conta de fazer 10 quilômetros, eu estou sofrendo demais, eu estou ficando desanimado, a cabeça não está boa, vamos voltar um pouquinho, vamos começar de novo. E ele compreendeu e falou, tranquilo, Erivelto, esse feedback é importante. Então é É importante importante ter respeitar o corpo, né? e é importante ter esse acompanhamento profissional e ter esse contato que você fala, ouve e a gente começa de novo. Por isso, só comece. Né? Não adianta eu querer correr, Tamir, 5 quilômetros amanhã, sendo que eu nunca fiz nada ou não faço isso há anos. Mas quando eu começo a fazer uma caminhada que seja, eu começo a oxigenar meu cérebro, começo a oxigenar meu corpo, a minha conduta, a minha forma de pensar. Pô, hoje eu estava na corrida, eu resolvi uns 3 problemas que eu estava com eles no trabalho. Sério mesmo. Liguei pro meu sócio depois que eu corri, eu falei, cara, tava enrolado com isso, falei, cara, eu tava com a cabeça ruim, fui correr, aquele assunto é ser assim, é só a gente tratar desse jeito. Ele falou, boa, resolvido o assunto. Então, assim, da mesma forma, Tamires, eu resolvo problema com a Manuela, eu resolvo coisas com a Janice, eu resolvo coisas particulares, minha, putz, ainda mais que eu corro só ouvindo podcast, ouvindo audiobook, essas coisas. Então, assim, os insights vêm, as soluções vêm, os resultados vêm, entendeu? O corpo está trabalhando ao seu favor também, né? Quando a gente dá esse descanso para ele durante o exercício, é importante, porque o exercício ele libera uma infinidade de hormônios, né? O hormônio do bem-estar e tudo. Então, o nosso corpo ele começa a trabalhar de forma mais favorável para a gente mesmo. Então, assim, eu tenho a minha mente, ela está trabalhando melhor, porque, obviamente, eu estou trabalhando ela ali o tempo todo no exercício, eu estou estimulando ela de formas diferentes. É diferente eu ficar focada ali naquele trabalho, naquele problema, ou naquela coisa que eu não vejo a solução. A hora que você sai um pouco daquele mundo e transfere para uma outra atmosfera, literalmente, que é a atmosfera da atividade física, você consegue pensar de forma diferente, né? Isso favorece, obviamente, o alívio de estresse. Então, eu estou muito estressado com o assunto. A hora que você faz uma atividade, você voltou para aquela base que você precisa para conseguir fazer, conseguir desenvolver alguma coisa. E você ficar naquela bolha de estresse, aquilo, pô, trabalho em cima de trabalho, dia em cima de dia. Então, assim, você começou, o meu devocional. Cara, às vezes tem que ser uma coisa também mais leve, né? A gente às vezes traz isso muito para uma coisa mais pesada, né? Para um dever. E quando a gente traz isso, o exercício dessa forma, ele ajuda a gente em tudo, assim. O corpo fica mais leve. Você está comentando aí, no alto dos seus quase 50 anos. Vai se lascar. Você me Mas respeita. realmente, você está mais leve hoje do que você estava quando estava mais novo. Por quê? Porque o seu corpo trabalha a seu favor agora, né? Você
você tá tratando ele de forma mais leve, né? Então isso, putz, isso ajuda demais. A mente descansa, o corpo descansa. Apesar de você falar assim, vou fazer uma atividade, né? Seja ela qual atividade for, a gente está comentando aqui da corrida, mas para mim a natação é isso. Quando eu entro na piscina, parece que desliga assim a chavinha, eu relaxo ali, aquilo me traz ali para um outro lugar, e aí eu volto depois para o que eu precisava fazer. E aí, isso para mim já é o meu dia a dia. O Pilates, para mim, ele tem também o exercício. A maioria dos vídeos, esse descanso, né? A maioria dos vídeos que eu posto, a maior parte deles eu tô de olho fechado, eu tô me concentrando naquilo que eu tô fazendo naquele momento. E só de aliviar a mente com outras coisas, nossa, traz um descanso mesmo, né? Traz um alívio mental, né? Então eu fecho o olho toda hora assim, aí eu respiro, eu conto quantas vezes eu tô fazendo, eu presto atenção como eu tô fazendo, se meu abdômen tá fazendo direito, ainda mais que eu comento com os meus alunos, eu presto muita atenção em como eu estou realizando o exercício que vai ser filmado, porque isso Exatamente. fica registrado, né? Então eu preciso estar totalmente concentrada naquilo. E o exercício me traz isso, né? Esse lugar de descanso mesmo. Minha mente descansa, né? E meu corpo trabalha, mas ao mesmo tempo ele trabalha de uma forma mais dinâmica, porém descansando. Eu não estou pensando em outras coisas. Né? Sim, O melhor para a gente fazer de um exercício é você, assim, você desliga das outras coisas, mas você consegue pensar nelas ao mesmo tempo, sabe? sim, Porque ela vem de forma mais natural, não é uma coisa assim, nossa, preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso de alguma coisa, né? Então você sim. desenvolve soluções sem ficar focado só naquilo, né? O exercício tem essa Exatamente. função também. Exatamente. E assim, Tamires, há cinco, já agora assim, com pandemia, né, a gente perdeu um pouco a linha do tempo das coisas, mas assim, eu tô indo para 6, 7 anos que eu comecei, sabe, há 6, 7 anos atrás, a Manuela já estava um pouquinho maior e eu olhei, eu sempre comento essa história porque para mim é um ponto meio que inicial, assim. Eu percebi que eu estava muito, muito fora do peso do que eu era, porque eu sempre fui muito magro quando eu era criança. E, e aí eu tirei a bebida, mas eu coloquei um pote de sorvete no lugar. E a gente sempre tinha, né, um sorvete em casa. Então, essas coisas, né, é que a gente não consegue entender algumas coisas, porque exatamente a gente está mergulhado no hábito que a gente nos relacionamentos, nos hábitos, a gente de alimentação, uma série de coisas que a gente acha que aquilo virou, é aquilo que eu queria, é o normal, tá tudo certo, né? E eu vou deixar minha vida seguir nesse caminho porque é isso aí, o barco é esse, né? Mas eu comecei a perceber que eu estava sentindo muito cansado, muito desanimado, muita preguiça, muita dor no corpo sempre, né? E aí eu procurei Sim. uma ajuda de um cardiologista e ele foi me orientando, mas eu tema da nossa live, eu comecei, né? Aperta esse coraçãozinho e pode mandar para mais algumas pessoas para acompanhar a gente aqui. Então eu só comecei o quê? Eu arrumei uma bicicletinha emprestada e comecei a dar uma volta de 5 quilômetros, e voltava quase morrendo para casa, voltava quase morrendo. E aí foi virando, ficando maior, 11, 12, 15, 20, e fui, né? Então, assim, isso há 6 anos atrás. Então, eu fui mudando os meus hábitos ano após ano. Não foi uma coisa assim, Tamires, igual eu vejo às vezes, e desses anos para cá, hoje eu não me meto mais na vida dos outros com relação a isso, só se vier me perguntar o que eu acho, mas aí eu dou alguma orientação. Mas assim, eu tinha, porque esse negócio de dieta, vou fazer uma dieta, vou parar de comer um monte de coisa. Cara, esquece, não adianta você ir com sede no pote, não adianta você ir com tudo. Você tem que respeitar, o seu organismo ele ficou anos e anos vivendo aqueles hábitos. Ele não vai conseguir agora mudar tudo isso de uma hora para outra, ele vai precisar aprender, né? Você estava falando aí dos hormônios, né? O nosso corpo ele produz os neurotransmissores que nos
nos dão ânimo, a dopamina, a serotonina, todos esses neurotransmissores, e a grande maioria deles estão no intestino. Então, assim, quando você se empaturra de doce, quando você vive na açúcar, quando você vive com refrigerante, todas essas coisas, você neutraliza todos esses neurotransmissores que faz você se tornar uma pessoa mais motivada para ir trabalhar, que te faz uma pessoa mais disposta a ter uma relação melhor com a tua esposa, né? Te dá uma disposição maior para você resolver problemas do dia a dia, te dá uma Sim. disposição maior para você, uma disposição maior e um equilíbrio melhor para você lidar com pessoas, para você conduzir pessoas, para você liderar pessoas, para você ajudar pessoas. Então, assim, às vezes a gente está aqui falando e as pessoas, algumas pessoas que não sabem, acham que a gente está fazendo isso por, como é que se diz, futilidade, cuida adoração ao corpo. Jamais, jamais. Se eu adorasse meu corpo, eu estaria um monstro de forte, entendeu? Inclusive, agora eu comecei a introduzir agora, até a Manuela foi comigo, agora eu introduzi, eu te falei essa semana, umas drogas novas, pesadas, né? Que eu coloquei, agora eu comprei um pré-treino e eu comprei alguns suplementos que eu utilizo eles após a atividade física e até para ir dormir, sabe? Então, assim, 15 dias que eu comecei a usar, eu já vi diferença, Tamir. Tô até pensando em parar com Pilates, para você ter ideia, porque eu vou no Pilates por causa de dor. Você não para, você E não larga mais. Olha, de vez em quando aí, até eu quero ser. então, assim, eu sei que você quer mandar eu embora, mas Faz assim, 3 anos só que eu quero te mandar embora. Eu não consegui ainda. então, assim, quando a gente põe a mão na consciência, entende, e quando a gente está cuidando do nosso corpo, a gente está cuidando do templo, a gente está cuidando da casa de Deus, e que Ele se alegra com isso, e que com isso a gente vai conseguir se resolver melhor. O Gui tá rindo aí, ó, mas ele tá o quê? O Gui tem o quê? Um ano aí que ele pegou pesado aí. O Gui tá igual quando eu conheci ele, antes dele casar. Ele mudou mesmo. Mas Mas fala aí. você estava comentando de começar gradativamente, né? É, tem muita importância isso, porque às vezes a gente assiste um vídeo, vê alguma coisa, às vezes acontece isso de aluno, que fulano faz isso, de ponta cabeça. Mas a gente tem que entender que cada corpo é um corpo. Então, assim, tem alunos que vão fazer, tem alunos que não vão fazer, porque eu preciso respeitar esse corpo. Esse corpo precisa de um tempo para se adaptar. Você falou, precisa de um tempo. Sim, a gente tem digamos assim, uma grade motora que a gente faz durante a vida. Então, tudo que eu faço, eu monto essa grade motora e meu corpo utiliza essa grade motora o tempo todo. Quando eu começo uma atividade, quando eu começo alguma coisa, eu preciso de um tempo para que essa grade motora se adapte a um novo estímulo. Então, assim, antes eu tinha dificuldade de colocar a perna na frente da outra de forma que eu não desequilibrasse. Cara, você vai demorar um tempo para fazer isso. Não é um estalar de dedos que isso vai vir como um resultado. O corpo precisa de um tempo de ajuste, né? Você ficou 30 anos fazendo um movimento, e aí você quer mudar 30 anos de movimento em 2 dias. Não vai mudar, porque o corpo precisa de um processo, né? Lógico, você vai aprender aquilo em 2 dias. Mas para ele realmente mudar isso, ele leva um tempo para se readaptar. Né? Não é que você não vai poder aprender. Aprender você pode. Mas conseguir executar de forma ideal leva um tempo. Então, assim, o corredor, ele não começa a correr hoje, amanhã ele está disputando uma prova. Ele faz Exatamente. isso por um tempo e ele treina isso de forma mais assertiva para ele conseguir evoluir, né? No Pilates mesmo, a gente tem o Pilates o inicial, intermediário e avançado. Então, o meu aluno que entrou hoje, ele não vai fazer o exercício avançado porque o corpo dele não tem o preparo ideal para fazer um exercício avançado. Então, ao invés de eu trazer um benefício para ele, eu vou trazer um malefício e uma frustração, porque você vai chegar lá e falar, pô, eu tinha que executar esse exercício e não consegui.
E não vai conseguir executar porque o corpo tem uma demanda, ele tem um processo de acontecer, né? Então é igual, você comentou, alimentação. Qualquer profissional que você for, você fala assim, eu quero emagrecer 10 quilos de hoje para amanhã. Você demorou 5 anos para emagrecer 10 quilos, você quer emagrecer 10 em 2 meses. Existe um processo, né? Ah, você vai conseguir? Vai, mas aí a gente precisa de ter uma manutenção também para isso, né? Não só alcançar Exatamente. aquilo, mas manter aquilo, né? Que eu acho que Exatamente. talvez é a parte mais difícil. Eu acho que assim, depois de começar alguma coisa, é a parte de manter esse alguma coisa que a gente começou, né? Então, assim, primeiro eu desperto isso em mim, esse desejo de começar, eu começo. Mas eu preciso ir treinando isso em mim para que eu tenha fases de crescimento. Aquilo que você comentou, putz, antes eu corria 5, aí eu comecei a querer correr 7, aí eu tentei chegar no 10, eu vi que não dava, eu tive que retornar ainda, porque eu ainda tive que respeitar um processo de evolução no meu corpo. Então, assim, é realmente é uma escadinha. Você tem que fazer objetivos, assim como a gente faz objetivos para tudo na vida, né? Então, eu vou começar uma carreira, eu tenho objetivo X, Y, Z, eu vou começar um esporte, eu vou começar uma atividade, eu tenho exercício X, Y, Z. Quando você começou comigo, eu tenho certeza que você nunca pensou, falou, vou ficar 3 anos fazendo Pilates, né? E aí, os objetivos também vão mudando ao longo do que a gente vai percebendo que a gente precisa. Então, eu tinha um objetivo antes, aí eu falei, cara, eu quero alcançar um outro objetivo, e aí os planos vão mudando, e a gente vai adaptando esse processo, né? Então, você entrou um Erivelto pensando de uma forma na atividade, no exercício, a gente foi conversando, trocando ideia, falando, olha, não é assim que funciona, ou é assim que funciona. Trocando realmente aquilo que você falou do profissional da corrida. Cheguei pro cara e conversei. Qualquer profissional que for fazer atividade, essa troca existe. Porque uma parte é do profissional que explica, a outra parte é totalmente de quem está aplicando aquilo que você está falando, Sim. né? E Então, cada essa vez, troca Tamires, precisa correr. essa questão do profissional, puxando o gancho aí contigo nisso, cada vez isso aí está mais sério ainda, porque assim, existem profissionais e profissionais. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Semana passada eu dei um toque com um amigo nosso que ele está fazendo tudo. Ele está correndo, está fazendo jiu-jitsu, está fazendo abdominal, está fazendo atividade. Eu falei, cara, menos é mais. Cuidado. Porque eu entendi, Tamires, assim, cara, tem que fazer 10 determinados exercícios. Cara, eu já sei que para mim fazer 5 já é a carga, o peso que eu estou colocando aqui, já é o suficiente para mim. Eu não vou fazer mais, assim, eu me conheço. Por quê? Você lembra uma vez que eu me lesionei, porque eu fui fazer um treino experimental com um profissional e ele me tratou como se eu fosse como todo mundo que estava ali, né? Ele não quer dizer que eu precisava de atenção, mas eu nunca tinha feito uma atividade daquela e eu fiquei com a lombar doendo durante muito tempo. Então, quer dizer, para cada pessoa existe um tipo de peso. A Manuela ontem foi comigo, passou comigo no funcional, e aí ela pegou uns pezinhos pequenininhos assim e levantou o braço assim, sabe? Aí hoje ela estava aqui almoçando comigo, ela falou, nossa, eu tô com a dor no braço, não sei o que que é isso e tal, tal, tal. Eu falei, é o peso que você levantou. Então ela, nossa, é mesmo, não sei o que. Então, quer dizer, ela nunca fez o exercício, e ontem ela fez, e hoje ela sentiu né, aquele incômodo, né, da musculatura, né? Não é que ela tá Uhum. lesionada ou doendo, mas assim, e eu percebo isso em você, tá? E percebo isso no Lucas também, que é meu coach lá da corrida. Mas, assim, é essa atenção de acompanhar a gente no momento, né? No exercício, sempre que a gente está lá, no dia que a gente está indo para a aula, você já tem ali uma organização, uma programação que a gente vai trabalhar aquela coisa. Então a gente chega e troca uma ideia, eu viro para você e falo, pô, Thanis, eu estou hoje sentindo isso aqui, meio fraco, meio cansado. Você fala, vamos trabalhar isso aí. Então o Pilates te dá essa dinâmica de você conseguir ali trabalhar o que for preciso. Sim. Trabalhar o que for preciso, entendeu? Então a gente não tem que ficar
Erivel, você tem que ir no médico, não que não tenha que ir caso seja necessário, mas assim, você vai ter que passar nisso, vai ter não, ó, vamos trabalhar aqui, vamos acompanhar. E logo, assim, você já percebe ali, né? Quantas vezes eu já cheguei travado no Pilates e saí de lá com a situação resolvida. No dia seguinte eu já estava 3 dias puxando, sentindo uma lesão, e no dia seguinte eu já estava bem de novo, podendo fazer minhas coisas. Então, também se respeitar também, uma coisa que eu acho muito importante é assim, pô, eu tô cansado hoje, eu não tô bem hoje porque ontem ou anteontem eu esforcei muito, pô, te dá mais um tempo hoje. Então, assim, não é ser preguiçoso isso, é se respeitar, né? Quantas vezes Sim, eu eu fiz isso e vi pessoas jogar futebol 2, 3 vezes por semana, mesmo machucado, mesmo lesionado. Você está se detonando, você tá entendendo? sim. Nossa, arranquei o fone aqui. Fiquei Não, nervoso precisa. agora, fiquei nervoso. Ficou nervoso, ficou nervoso. Precisa ter esse respeito com o organismo, né? Aquilo que você falou. Eu tenho uma base de tratamento que eu sei que eu preciso fazer, porque depende da queixa do paciente, né? Do cliente, enfim. Só que você chega num dia e fala, poxa, eu tô meio assim, cara, o meu plano vai mudar totalmente, porque não adianta eu ter o meu plano, sendo que ele não se encaixa naquilo que você está precisando fazer no dia. Então, assim, é igual se fosse pra mim, poxa. Aí cheguei com uma dor no ombro. Não, mas você veio aqui para tratar o joelho. Eu baseei sua aula no joelho. Você vai fazer exercício para o joelho, ponto final. Não vai resolver o seu problema e não vai resolver para mim também, porque você vai sair do mesmo jeito que você entrou na aula. Então, a troca de informação e não ter uma coisa fechada, né? Porque cada aluno vai responder de um jeito. Eu já cheguei, que eu falei, eu monto uma aula, um cronograma na minha cabeça, chega lá, você falou assim, já chegou com dor no peito, eu tô com uma dor no peito, assim, acessada. Mudei toda a estratégia porque a gente precisava alongar essa região. Você entrou no Pilates para fazer reabilitação do joelho. A gente reabilitou quadril, tornozelo, porque precisa de mais mobilidade. Agora é uma mobilidade para corrida. Então, assim, o objetivo que você tinha 3 anos atrás não é o mesmo que você tem hoje. Não, não. E a Então, descoberta que eu fiz também, Tamires, do core, a preocupação que a gente tem, e eu Sim. só descobri isso no Pilates, que a musculatura da coxa e do abdômen, elas são as mais importantes do que a gente tem. Se a gente não que as outras não tenham sua importância, mas elas são a sustentação de tudo, né? Então, ela é o centro do corpo, né? Então, quando a gente pensa em qualquer atividade que seja, é o centro do corpo. Então, se eu vou levantar um copo, meu abdômen, quanto mais ele estiver contraído, quanto mais o meu glúteo estiver contraído, melhor eu vou levantar um copo. Pode ser a coisa mais banal Exatamente. possível, só que eu preciso do meu corpo trabalhando de uma forma correta para conseguir executar, mesmo que seja uma coisa pequena. Banal para nós, né? Mas, assim, para nós hoje, mas eu tenho senhores de idade, eu tenho alunos de 83 anos que eu pegar um copo, levantar um copo não é banal. E mesmo assim, o trabalho é o mesmo, é o corpo trabalhando, é a mente trabalhando, e vai acionar abdômen, vai acionar glúteo, vai respirar para fazer o movimento, ele tendo 83 anos ou ele tendo 13 anos, como alguns alunos que eu tenho. Né? Isso é importante, é imprescindível em qualquer idade, né? Deixa Essa eu te ativação falar. correta. Nossa live está quase indo para o final. Você viu? Passou rápido, Tamires. Passo rápido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. É o seguinte. Essa foi uma das primeiras lives que começou exatamente na hora, no minuto certo que eu marquei. Não travou, não caiu, né? Porque eu estou aqui fazendo um monte de teste aqui. Agora eu descobri que o problema não está no meu Wi-Fi, está no meu celular. E deixa eu te falar uma coisa. Foi incrível. Eu não estou despedindo porque a gente ainda tem 7 minutos, mas foi incrível. E pelo amor de Deus, faz mais isso também. Eu falei isso num grupo que você faz parte aí, que nós temos, e eu falei com você. Enquanto a gente não está abrindo nossa boca, pessoas estão morrendo, Tamires. E é por nossa culpa. E a resposta está na nossa boca. Porque Deus deu para a gente o conhecimento, a sabedoria e o entendimento de coisas como a especialidade que você tem hoje, que você empreende de forma profissional,
em que eu sei que você tem alegria e prazer de fazer isso, senão você não seria a chata que você é. Então, assim, é, é, então, assim, começa, Tamir. Se joga nesse mundo aqui, que isso não vai ser bom só para você. Você vai ajudar muitas pessoas. Lá no grupo do 29M, Tamir, tem aparecido pessoas e estão me procurando, assim, cara, pessoas que eu conheço há muitos anos e não tinha tanto contato, estão procurando a gente, estão se reunindo, estão se encontrando, e estão destravando. Teve um amigo nosso lá que soltou um vídeo essa semana no grupo. Aquilo para ele foi o fim do mundo, porque o cara é extremamente tímido, sabe? Uma pessoa. Então, assim, aquilo me alegra tanto, porque a gente vê o resultado daquilo que a gente pode fazer, ajudar pessoas, seja na área emocional, profissional, física, né? E assim, eu trago essa mensagem aqui falando sobre isso, sobre o 29M, que o 29M é uma movimentação muito simples, é algo que eu faço com muito carinho, não tem nada místico, mas é um lugar onde a gente bate papo, é um lugar onde a gente troca ideia. Mas assim, eu falo assim, que as pessoas, por não saberem de algo, que é a famosa ignorância, acabam Sim, deixando de cuidar de si mesmo. Então, assim, não adianta só cuidar do corpo e ficar bombadinho, fortinho e tudo mais, e não me cuidar emocionalmente. Não adianta. Não adianta eu não, não saber lidar com as minhas emoções. Não adianta eu ficar só cuidando das minhas emoções, mas não cuidar da minha saúde. Não adianta eu só cuidar das minhas emoções, mas não me conectar com a fonte da vida, de eu não vivenciar a minha espiritualidade, de eu não buscar quem me criou, porque todas sim. essas coisas que a gente tratou aqui hoje, falou aqui nessa live, Tamires, o único motivo disso aqui é para eu poder ser uma pessoa melhor, não para Deus, mas para que Ele possa encontrar em mim uma pessoa saudável nessas áreas, para que eu possa não só me ajudar, mas ajudar outras pessoas também. Outras pessoas. Porque Sim. 6 anos atrás eu não tinha só um problema de obesidade, mas eu tinha também problemas e diante desses problemas eu fazia questionamento para pessoas e eu fazia questionamento para Deus de como resolver essas situações, e Deus colocou na minha vida pessoas como você, como o meu assessor de corrida, como a psicóloga que eu faço terapia, como as escolas que eu fiz treinamentos. Então, essas experiências foram me ajudando a sair um pouco da caixinha e me libertar um pouco, entendeu? Então, assim, fala um pouquinho aqui pra gente, falta 4 minutos, Tamires. O que fez a Tamires... a Tamires hoje, ela voltaria a trabalhar com alguém como funcionária, de cumprir hora, de ter que chegar na hora. A Tamires é para sair tarde. A Tamires hoje, o que fez ela deixar de fazer isso, seguir uma carreira como CLT profissional e vir para a área da terapia do Pilates? Então, eu trabalhei algum tempo em outros lugares, né? Mas eu queria trabalhar com a minha especialidade, né? Eu queria ter a oportunidade de trabalhar com isso e, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer o curso e eu comecei a ter essa vontade de trabalhar. Tive, obviamente, a ajuda do meu marido, aquele empurrãozinho para poder começar. E comecei, cara, não, assim, não volto atrás, assim. O que eu faço hoje é realmente, assim, volto, eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava antes, sem dúvida nenhuma. Exatamente, Eu exatamente. entro mais cedo e saio mais tarde do que quando eu era CLT, então eu trabalho muito mais. Sim. Só que é muito mais gratificante. Então, você pensar assim, poxa, você trabalha muito mais. Só que eu trabalho muito mais com aquilo que eu escolhi trabalhar, de fato, sabe? E é uma coisa que você trabalha com prazer. Então, você gosta daquilo que você está fazendo. Eu Então, acho assim que e deve ser incrível, né, Tamires? Deve ser incrível assim, a pessoa quando ela chega lá para você, o meu caso mesmo, mas você já deve estar acostumada com isso, mas quando a pessoa chega num estado assim que ela não conseguia fazer um movimento e você vê que você consegue ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, né? não, é isso que eu ia falar. Eu ia falar isso agora. Para mim, quando eu chego a atender um paciente assim, ó. Eu tenho, cara, tem pacientes que têm dor em tudo.
E a pessoa chega num dia, se ela tiver 2 dores, ela tinha 10, isso já é uma evolução. Às vezes a pessoa tinha uma, depois ela não tem mais, isso já é uma evolução. Então, é extremamente gratificante, realmente, assim, você vê a diferença que você faz para a pessoa no dia a dia dela, né? Porque conviver com uma dor constante, isso é extremamente desagradável. Você entra num sistema, assim, de irritabilidade mesmo, porque é uma coisa que te tira de um centro, né? Te tira o foco de muitas outras coisas, né? E você não conseguir realizar alguma atividade também te tira de um para um. Poxa, aquilo que eu comentei, eu não consigo levantar um copo. Para algumas pessoas, para nós é normal, mas para algumas pessoas, poxa, você não consegue levantar um copo. E a pessoa conseguir fazer isso de forma natural, né? Então, é extremamente gratificante. E eu estava comentando isso com meu marido há uns tempos atrás, falei assim, nossa, não consigo me ver trabalhando dessa forma mais, assim, dessa CLT. A minha mãe está aqui assistindo, meu padrasto a mesma coisa, ele puxa a orelha da gente com muita força, realmente, para a gente trabalhar pra gente mesmo, sabe? Faz muita diferença. Top, Faz top. muita diferença. Tamires, fechou. Vamos despedir aqui, porque senão a live fecha na nossa lata aqui e a gente. Eu não gosto de terminar assim. Ó, muito obrigado. Segunda-feira Obrigada, a eu. gente se encontra, foi um prazer. Um dia, quem sabe, se eu fizer um churrasco que eu chamo você, tá bom? E o seu Tô marido. esperando, né? E vocês são sempre bem-vindos na nossa casa. Vocês são um casal muito especial. Eu tive o prazer de estar na cerimônia de casamento de vocês, como amigos. Tive o prazer de assinar no cartório o casamento lá com vocês lá. Então, Responsa, assim, responsa. tive o prazer de trazer uma instrução para vocês quando vocês ainda eram noivos. Tive o prazer de obrigar o Guilherme a casar com você, porque ele ficava te enrolando. Então, assim, tô brincando, Gui. Amo você, cara. Então, assim, foi muito gratificante fazer essa live com você. A gente ficou aí nessa tensão toda, né? E, assim, foi melhor do que eu imaginava. Curti demais conversar com você. E agora é contigo. Solta isso aí, bola pra frente, faz 2, 3 lives por semana aí e deixa Bora. o nosso lá. Obrigadão, viu? Gostei bastante. Eu sei que você sempre me impulsiona aí a fazer mais vídeos, falar mais. Eu tô tentando. É isso aí, é isso aí. Tô Mas faz tentando. sim É minha que, segunda mas, live. mas faz sim que é bacana e quem sabe, né? Você não incentiva aí a Janice também. A Janice tá doida pra fazer. Ela vive me falando, não, eu vou fazer uma live amanhã, eu vou fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Bora lá, Janice, vamos fazer. Fica com Deus, Deus abençoe. Beijo no coração aí, dá um beijo no Gui. Tudo de bom pra vocês aí, Tá tá bom? ok. Beijo, obrigada, gente. Valeu, gente. Abração, 29M. Até mais.